Mas vamos lá, então, galera que tiver com a garrafinha d'água aí, se não quiser dar tempo de ir lá pegar, se não tiver aí, e o celular puder deixar no cantinho aí só nesse período bem rapidinho. E aí, antes de eu falar, compartilhar minha tela para a gente responder aqui, queria falar bem rapidamente de quem eu sou para vocês, né, me conhecerem um pouquinho mais. Eu sou do Rio, nasci no Rio, fiz faculdade, me formei. Quando me formei, eu assumi a loucura de virar missionário, né? Porque é, de fato, um grande desafio virar missionário. E aí, eu fui para estudar teologia lá em BH, fiz 2 anos, e fui fazer missões no Nepal. Fiquei 9 meses lá no Nepal fazendo missões, andando pelas montanhas, trabalhando com o projeto Meninas Olhos de Deus, e foi um período, assim, de transformação na minha vida, de grande impacto. E quando a gente estava lá, a gente passou por uma situação bem peculiar, que foi o terremoto que a gente vivenciou lá no ano de 2015. Não sei quantos souberam dessa notícia, informação. A gente estava lá, foi pego de surpresa. Foi, de fato, assim, algo que deixou a gente bem abalado, mas foi uma oportunidade que Deus gerou ali, não só para a nossa vida, mas para aquela região, para aquele país, porque a gente começou, por causa do terremoto, a alcançar lugares que antes a gente não alcançaria, simplesmente porque a gente fosse lá falar de Jesus, assim. Porque a gente tinha que ir para algumas aldeias, para algumas vilas, para levar medicamento e alimento. E com a internet, né, que na época estava começando o Instagram, parece, já tinha, mas estava começando meio que a ficar mais conhecido, a gente começou a ver que era uma ferramenta muito potencial de divulgação do que a gente estava fazendo. Então, a gente conseguiu levantar grandes ofertas que a gente conseguiu causar um grande impacto naquele país, tanto com comida, né, com utensílios básicos para a vida, mas com reconstrução. A gente conseguiu, quando eu saí de lá, tinham 22 casas de famílias, né, tinham sido reconstruídas com as ofertas que a gente tinha recebido. Quando eu vim para o Brasil em 2016, eu comecei a aprender mais do marketing digital. Fui aprendendo, fui aqui na região onde eu moro, que apesar do sul do Rio, hoje eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comecei a me tornar conhecido aqui, porque é uma cidade pequena, né? Apesar de ser uma cidade capital. Só que em 2017 eu estava numa conferência missionária da minha igreja. Quando eu estava nessa conferência missionária, me veio um estalo assim na cabeça, né? Que a frase que apareceu assim na minha mente, que hoje eu entendo que foi o Espírito Santo, era por que eu trabalho para tanta gente ganhar dinheiro na internet, sendo que eu podia estar fazendo isso para as verdadeiras pessoas que precisam levantar recursos e que são os verdadeiros heróis. Foi isso que veio na minha mente. E eu falei, cara, aí fui pesquisar sobre isso e descobri que ninguém estava falando sobre isso. Aí eu falei, então vamos lá, né? Comecei a trabalhar com marketing digital focado para missionários. Comecei a fazer isso e, de uma certa forma, o mundo missionário também é um mundo pequeno, né? Você descobre que conhece uma pessoa, que ela conhece outra, que todo mundo no final se conhece. E aí eu cheguei até onde eu estou aqui falando com vocês. Então, para mim é um privilégio muito grande e eu quero poder, gente, aproveitar esse momento aqui o máximo que a gente puder para compartilhar o máximo de informação para ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Beleza? Posso contar com vocês? Todo mundo com joinha aí que eu tô vendo câmera. Legal. Se a galera que não tá com câmera puder e quiser ligar, é legal porque a gente participa aqui e interage. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para eu responder as perguntas que vocês me enviaram. Se vocês tiverem outras perguntas ou quiserem acrescentar as perguntas que já tem, por favor, fala que a gente vai desenvolvendo aqui e vai falando, tá bom? Deixa eu abrir aqui, compartilhar. Aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá? Beleza. Então, ó, vamos lá o que a gente tem aqui para compartilhar. Então, essas são as perguntas que vocês me mandaram, tá, pessoal? Então, eu vou tentar responder elas da melhor maneira possível e já inserir conteúdos nela. Ó, uma pergunta que o pessoal me mandou foi: com os atuais algoritmos do Instagram e Facebook, essa ferramenta não parece ser de forma confiável de mostrar nosso trabalho aos parceiros e mantenedores que temos. E-mail parece ser uma tecnologia ultrapassada, mas ainda assim gurus de marketing e lançamentos digitais dizem que é o mais efetivo para alcançar os contatos. Como nós missionários podemos ser mais efetivos em comunicar nosso trabalho, especialmente aqueles que nos sustentam no campo com finanças e orações? Eu botei essas duas perguntas mais longas de início para a gente começar
E aí o que eu queria falar para vocês, alguém aqui já ouviu falar de algoritmo das redes sociais? Deixa eu abrir aqui para ver a galera. Alguém já ouviu falar nisso? Não? A maior parte está falando não. Não. Ó, como é que funciona uma rede social? Você já se perguntou por que você tem vários seguidores e você posta e nem todo mundo vê? Você já se perguntou isso? O que acontece com as redes sociais? As redes sociais têm um algoritmo que elas trabalham da seguinte forma. Ela é que escolhe para onde vão as suas postagens. Então, não é algo aleatório e não é algo onde você vê todo mundo... tipo assim, por que eu tenho lá 200 seguidores e não tenho 200 curtidas? Porque a sua foto que você posta lá não aparece para todo mundo. Quem decide para quem vai aparecer é o algoritmo da rede social. Então, o Instagram tem um algoritmo, o Facebook tem outro, o YouTube funciona de uma outra forma. E, de fato, né, assim, não dá para confiar nas redes sociais. Por quê? Porque a gente não tem controle para quem vai aparecer ali. E nessa pergunta, a pessoa falou, mas dá para confiar nos números que aparecem ali? Sim. Por exemplo, tem muita gente que duvida, teve 1000 pessoas que viram minha postagem. Será que realmente 1000 pessoas viram minha postagem? Não sei, a rede social pode botar o número que ela quiser. De fato, ela pode botar o número que ela quiser, mas é interessante para ela ser realista ali no número, porque quanto mais realista ela é, mais você consegue administrar e controlar as suas postagens e melhor você tem os resultados. Então, por isso que a gente pode confiar nos números das redes sociais. O que a gente não pode confiar é de que só a rede social é suficiente para mostrar para todo mundo que deveria mostrar, por causa desse algoritmo, que é o que eu estou falando aqui. Então, a rede social ela é confiável na questão de números, mas ela não é confiável na questão de se apoiar nela, para ela ser o nosso único meio de divulgação. Por isso que a pessoa que perguntou falou, os gurus de marketing falam que o e-mail é uma opção, mas está ultrapassado. Gente, o e-mail não está ultrapassado. Quantos aqui ainda utilizam o e-mail? Levanta a mão. Todos. E o mundo é assim. O mundo ainda continua utilizando e-mail. Por exemplo, quando você tem que fazer cadastro em qualquer lugar, você ainda utiliza o e-mail para cadastrar. Porque o e-mail ainda é a melhor fonte de relacionamento que eu faço com as pessoas. Por quê? Tá? Primeiro, o e-mail é mais seguro, tá bom? Tá todo mundo chegando na minha tela aqui, vendo, né? Bonitinho. O e-mail é mais seguro. O que quer dizer com mais seguro? Eu envio e-mail para 10 pessoas, não é igual à rede social. Eu tenho certeza que as 10 pessoas receberam o meu e-mail. Quanto que na rede social que eu posto, eu não tenho certeza que todo mundo que está ali viu a minha postagem. Segundo, você tem pessoas de mais qualidade no seu e-mail. Por exemplo, enquanto que na rede social você tem pessoas que às vezes são só curiosas, a pessoa que está recebendo o teu e-mail e lendo, ela é alguém que de fato quer ler aquilo que você coloca. Tanto que, por exemplo, vocês não devem abrir vários e-mails que vocês recebem, de propaganda e tal, certo? Mas quando tem um e-mail que você quer receber, que você está interessado, você abre lá e vê. É mais ou menos assim quando a pessoa que recebe teu e-mail abre. Se a pessoa recebe teu e-mail e abre, é alguém que realmente está bem interessado naquilo que você quer dizer. E ainda assim, os e-mails são os que trazem mais resultado. E quando eu falo resultado, eu quero dizer de pessoas que se interessam, se envolvem e têm possibilidade de se tornar mantenedores. O e-mail ainda é a melhor maneira de se fazer isso. Por quê? Justamente porque ela torna essa comunicação mais pessoal, mais segura, porque você tem certeza que a pessoa recebeu, e com mais qualidade, porque se aquela pessoa abriu, ela tem a probabilidade de se tornar o seu mantenedor muito mais do que só aquela pessoa que viu uma postagem sua nas redes sociais. Isso é interessante para a gente, tá? Então, ainda o e-mail falando um pouquinho, saindo um pouco do contexto missionário, falando, por exemplo, do contexto empresarial, a gente faz algumas campanhas de marketing digital e utiliza o e-mail como uma forma de alcançar pessoas para vender um produto. Mas a gente também utiliza outras formas, como as redes sociais, como o WhatsApp, até como o Telegram. O e-mail ainda é o que traz mais resultado para a gente, pensando nesse meio, esse meio empresarial que eu estou falando. Beleza? E aí, dentro da pergunta, falar como eu posso ser mais efetivo? A melhor resposta são ações integradas. Apesar do e-mail ser a melhor, ela não é a única. Então, você faz ações integradas. O que significa isso? Você utiliza outros meios para trabalhar em conjunto com o e-mail. Então, você pode utilizar Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, seu site, o blog da organização ou da agência missionária, e-mails, ManyChat, depois eu comento sobre isso, e o Telegram agora, que também está crescendo bastante, que é basicamente um WhatsApp melhorado. Então,
a melhor forma de trabalhar são ações integradas. Então, não só e-mail, não só a rede social, mas os dois, se você puder fazer isso, que trazem melhores resultados. Falando um pouquinho sobre formas tradicionais, que está dentro da pergunta que foi feita. As formas tradicionais são os famosos informativos. Eles funcionam? Funcionam, mas ele tem limites. O que significa isso? Antigamente, você imprimia um informativo, aí a sua igreja ia lá e postava no mural, certo? Hoje em dia, se tem ainda mural em igreja, é muito difícil as pessoas pararem para olhar, porque hoje as pessoas estão quase que 24 horas conectadas no celular. Então, elas funcionam? Funcionam. Cara, se alguém para no mural para ler o seu informativo, essa pessoa vai ser o seu mantenedor pro resto da sua vida, porque ela, de fato, está bem interessada em parar ali e ler, a não ser que também sejam pessoas mais idosas, né? Inclusive, quem faz parte de igrejas que a maior parte dos membros são pessoas idosas, uma boa estratégia é sim o mural. Então, vale a pena mandar informativo em texto bem tradicional. Mas você tem limites nisso aí. E, consequentemente, por ter mais limites, né, de resultado, você tem menos resultado. Então, você não tem um alcance grande de pessoas, porque pouca gente vai parar para ler. Se pouca gente para ler, você não tem um resultado de impacto grande, e aí poucas pessoas acabam se transformando em missionários e tendo a atenção no seu projeto como você gostaria. Tá bom? A minha esposa acabou de vir na porta brigar comigo e falar que eu tô falando muito rápido. Eu tô falando muito rápido? Ou tá tudo bem para vocês aí? Tá tranquilo? Tem muita coisa, gente, por isso que eu tô falando rápido e quero falar aqui, tá bom? Vamos lá. Essa foi a pergunta. Eu não sei quem mandou, mas espero ter respondido e ajudado. E a gente vai desenvolver algumas dessas coisas nas outras perguntas também, tá bom? A outra pergunta que me mandaram é comum os missionários divulgarem cartas quando vão para algum projeto missionário, mas nem sempre essa carta tem uma boa repercussão no sentido de pessoas realmente se interessarem pela causa. Então, utilizando as redes sociais e o Instagram, qual seria a forma mais atrativa de chamar a atenção das pessoas para um projeto missionário ou levantamento de um sustento específico? Então, é aquilo que eu estava falando. De fato, para a pessoa parar para ler uma carta sua, é muito difícil. É muito difícil. Primeiro porque, assim, a maior parte de vocês, eu creio que tem a minha idade, talvez um pouquinho mais novo que eu. A gente está trabalhando com... A maior parte da população tem a nossa idade que a gente tem hoje. Então, eles são ou os nossos mantenedores atuais ou os nossos futuros mantenedores. Nós somos a geração que o pessoal fala aí que é a millennium. A coisa que a gente menos gosta de fazer é ter trabalho. E ler dá muito trabalho. Então, ler, a gente prefere sentar e assistir um vídeo do que ficar lendo. Por isso que carta, ela tem um baixo impacto. Apesar de que, como eu falei, se alguém lê a sua carta missionária, seu informativo, essa pessoa tem uma qualidade incrível de se tornar o teu mantenedor pro resto da vida. Mas, tipo assim, ela vai gerar um pouco impacto porque pouca gente vai ler. Por isso que o grande lance está na rede social. Por quê? Porque está todo mundo nas redes sociais. Quem você conhece hoje que não tem rede social? É muito difícil, né? A não ser pessoas que sejam muito mais velhas. Mas tá todo mundo. Então, a rede social ela vai atrair a atenção e gerar o interesse. E aí, como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer isso de várias formas. Você pode utilizar fotos, títulos, mas uma coisa que mais faz as pessoas terem interesse é você gerar textos chamativos, títulos chamativos. Vocês já devem ter visto alguns vídeos no YouTube que são vídeos com títulos absurdos, né? A ideia desses títulos é chamar a atenção para que a pessoa veja o vídeo. Não quer dizer que vocês vão fazer isso, mas vocês podem sim tornar o conteúdo de vocês nas redes sociais e até nas cartas, caso vocês ainda desejem fazer, chamativos. Isso é uma dica que eu sempre dou. Normalmente, como que começa... Alguém aí, se quiser abrir o microfone e falar, como que começa uma carta missionária ou um informativo missionário? Alguém pode dar algum exemplo aí? Alguém? Pode ser qualquer pessoa, gente, tá tranquilo. Notícia missionária de fulano de tal, né? Isso. Minhas notícias desse mês, carta de oração no mês tal. Exatamente, igual o Leonardo falou, né? Normalmente é um título um pouco mais formal que diz o que a pessoa vai encontrar ali. Mas será que esse é um título interessante para fazer a pessoa se interessar e ler o que está ali? Provavelmente não. Existem formas mais interessantes. Como que isso pode ser feito de forma prática? Vocês são missionários. A vida de vocês, muitas vezes, é uma loucura e talvez muitos de vocês não tenham nenhuma rotina fixa, né?
Ou talvez tenham, dependendo de onde você está. Mas acontece coisa interessante no dia de vocês? Ou na semana de vocês? Pelo menos uma coisa interessante? Sim ou não? Não? Não, nem é tão legal assim, minha vida. Então, isso é uma coisa que eu vou comentar depois mais a fundo, mas a rotina, ela só é chata pra gente. Para as pessoas que estão vendo, é super interessante. Principalmente pra gente que é missionário. Então, qual que é um título interessante, chamativo para colocar nas redes sociais e atrair a atenção das pessoas? Pegar algo que aconteceu durante a sua semana e transformar aquilo em algo curioso. Vou dar um exemplo, tá? Bem básico que eu sei de um missionário. Ele fez uma carta informativa e a carta informativa dele estava assim mesmo. Carta informativa de agosto. Aí na carta informativa eu fui ler, tinha uma história muito engraçada, onde ele estava com o carro e o carro quebrou, só que o carro estava cheio de pessoas que iam se formar no seminário de teologia que ele estava levando todo mundo, então quase ninguém se formou por culpa do carro dele que quebrou. Então, isso é uma situação engraçada que aconteceu. Ele poderia utilizar isso no título, entende? Ele poderia colocar isso no título. Veja como foi a minha semana missionária. Aí ele podia botar no título assim, o carro quebrou e quase eu fiz 16 pessoas não se formarem. Ele pegou um acontecimento do dia a dia dele, transformou isso no título e colocou isso como título da carta informativa dele, tá? Aconteceu algum problema aqui com o Zoom. Perdi vocês aqui. Nós estamos te ouvindo, Tá. e vendo. Vocês estão me ouvindo e vendo também? Sim. Eu não estou vendo mais nada aqui. Aconteceu alguma coisa. Tá, tudo bem. Deixa eu só ver se parando de eu aparecer. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim. Agora acho que travou. Agora não estou ouvindo mais nada. Deu uma travada. No Zoom geral ou foi só em mim? Só é você. Não sei se os outros, porque eu não estou vendo todos também. Voltei aqui. Acho que só ele, só. Aí. Voltei. Vou ligar minha câmera aqui, peraí. Maravilha. Então, eu tive que fechar aqui a página, já abriu, vou compartilhar aqui com vocês. Prontinho, estão vendo? Tudo certo? Sim. Beleza, legal. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, o lance da carta, caso você queira continuar, ela é talvez para um segundo momento, tá bom? A carta, ela é algo muito mais profundo. Você pensa assim, ó, pensa numa caminhada que você tem com as pessoas, o objetivo dela é que ela vire um mantenedor seu, tá? É mais fácil eu virar mantenedor de quem eu conheço ou de quem eu não conheço? O que vocês acham? Conheço. Começar a sortear. Eu conheço. Que eu conheço, claro. Então, pensa em utilizar as redes sociais, a primeira coisa que vocês vão fazer é utilizar esses textos ou imagens chamativas. Vocês, gente, vocês estão competindo com milhares de postagens, né? Então, vocês precisam sair na frente, né, no quesito chamar atenção. Esse sempre vai ser o objetivo inicial de vocês. Vocês têm que chamar atenção. Felipe, quer dizer que eu vou ter que apelar? De jeito nenhum. Existem formas de chamar atenção de forma íntegra, verdadeira e muito legais, entendeu? Então, dá para vocês pensarem como fazer isso aos poucos. Você chamando a atenção, a pessoa vai se interessar. A pessoa se interessar por você, ela vai começar a ver alguns conteúdos. A Kelly está com mão levantada ou foi? Quer falar? Pode falar. Uma dúvida que eu tenho. Eu penso muito na carta por e-mail como algo para cultivar os parceiros que eu já tenho. Pensando assim, seria... você está trazendo a ideia de a carta como para aquela pessoa que seria um potencial no futuro ser realmente um mantenedor. Uhum, também. Seria essas duas coisas, né? Então... Poderia. Ou você viria como algo, tipo assim,
eu não pensava muito sobre isso. Eu pensava mais na carta como algo de cultivar os parceiros que eu já tenho, né? Não como aqueles que estão lendo se tornarem no futuro. Entendi. A carta ela pode ter esses dois objetivos, né? Tanto que eu recebo cartas de pessoas, eu não sou mantenedores, mas as pessoas me enviam só para manter informado. A carta, ela pode ter essa opção que eu estou comentando e principalmente essa opção que a Kelly comentou de manter o relacionamento com os mantenedores, né? Então, esse segundo momento, onde a pessoa já se interessou pelo teu projeto e já está participando, pode ser que em algum momento você chame ela para saber mais. Aí pode ser essa inscrição para receber uma carta, ou ela te mandar o e-mail dela para você começar a mandar a carta para ela. Aí essa carta pode ser para o mantenedor e pode não ser para o mantenedor. Elas funcionam da mesma forma para aquela pessoa que quer saber um pouco mais do seu projeto. Uma coisa importante, que independente para qual pessoa vá, quem já é mantenedor e quem ainda não é, mas está quase virando mantenedor, é a sua carta ter um modelo que no mundo empresarial, tá? Na questão mais comercial, a gente chama isso de oferta irresistível, o nome desse modelo, que é o ideal que a sua carta tenha. É um modelo bem tranquilo de etapas que você segue e que cada etapa faz com que a pessoa queira ler a próxima. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar esse modelo, tá bom? Então, eu não vou entrar a fundo nele aqui, mas um dos primeiros pontos dessa oferta irresistível é um título que seja um título que chame a atenção, não um título genérico, porque, por exemplo, quando você escreve carta informativa do fulano ou carta de agosto, isso é um título genérico. Aquilo não me comunica nada, o que eu vou encontrar ali? E não gera curiosidade para eu ler o que tem ali. Então, um título chamativo, depois você faz uma apresentação, depois você conta a história de como foi aquele dia, depois você faz alguns desafios. Isso é um dos formatos da oferta irresistível. Então, se você se manter a carta, seja para quem é mantenedor e para quem não é, você pode seguir esse modelo de oferta irresistível que você pode aplicar em qualquer coisa. Inclusive, se você for apresentar seu projeto. Vai apresentar seu projeto em alguma igreja ou para uma pessoa, esse modelo de oferta irresistível, ele te dá um script para você só inserir ali os conteúdos e falar isso de uma forma interessante que a pessoa vai gostar de ouvir e tem grande potencial de, no final, ela dizer um sim e virar seu mantenedor. Beleza? Tem outra pergunta aqui, qual a melhor estratégia? Estragar o Facebook e qual tem mais alcance? Então, os dois. A melhor estratégia é sempre usar mais do que você pode. Então, Felipe, eu quero usar Instagram, Facebook e YouTube. Melhor ainda. Então, não existe qual que é melhor. Existe aquilo que funciona para você. E quanto mais, melhor nesse quesito. Vou dar um exemplo. Eu sei que gente que utiliza o Instagram consegue alcançar mais pessoas do que o Facebook. Tem gente que utiliza o Facebook e consegue alcançar mais pessoas do que o Instagram. Então, não tem uma resposta. Então, sempre que, se você pensar, use o máximo que você conseguir de rede social. Tá bom? Em termos de alcance, o Facebook. Por quê? Porque ele tem mais pessoas lá. Mas, alcance não é resultado. E o resultado para a gente aqui é ter um levantamento de recursos, é ter mais mantenedores, é ter pessoas mais interessadas no nosso projeto. Então, se eu... Felipe, mas eu tenho muito alcance no Instagram. Tá, mas isso não me responde se isso está gerando um bom resultado para você. Porque às vezes você pode ter um bom alcance no Instagram, mas o Facebook com um pouco alcance já te gera mais resultado. Então, é o meu caso, por exemplo. Nos meus trabalhos, o Facebook ainda me gera um resultado maior, apesar de que o Instagram eu tenho mais alcance, mais envolvimento, mais engajamento. Então, a questão do que funciona para você é aquilo que traz mais resultado. Se você puder estar em tudo, esteja em tudo, tá bom? O Facebook tem mais quantidade de pessoas, mas não quer dizer que vai te trazer mais resultado. Então, o seu foco ele tem que ser um resultado, tá? A outra pergunta, com que frequência postar nas redes sociais? Com que frequência vocês acham que devem postar nas redes sociais? Quem quiser pode falar aí. Uma vez na semana. Quem falou uma vez na semana? Kelly, né? E a Jéssica, A Kelly. Quem dá mais que a Kelly? Todo dia. Quem falou todo dia? Lucas. Cadê o Lucas? Tô vendo, Lucas. Tem muita gente, eu tô perdido aqui. Lucas falou todo dia. Lucas e Raquel. Mas eu vou fazer a minha vontade uma vez no mês. Uma vez no mês. Wilson, fala. Não, só tava falando que o Lucas é a Raquel Ramos. Tá.
Ah, é. Ah, Gente, com que frequência postar nas redes sociais? A minha resposta para vocês é todos os dias. Todos os dias. Ah, Felipe, então eu tenho que postar todos os dias? Não, não. Mas se você me perguntou com que frequência, a minha sugestão para você é todos os dias. Ah, então se eu não postar todos os dias eu estou errado? Não. Se eu postar uma vez por mês igual, acho que foi a Raquel que falou, né? Não sei. É, Falou? eu já sabia porque eu assisti aula no Vocari. Ah, você assistiu a aula do Vocário, olha aí, que legal. Desculpa aí pros outros. Eu falei isso lá, né? Porque, gente, vocês pensam o seguinte, tá? Todo dia as pessoas entram nas redes sociais? Sim. Todo dia as pessoas consomem conteúdo nas redes sociais? Sim. Então, é muito mais interessante que ela te veja todos os dias do que uma vez por semana, uma vez por mês. Entende? Qual que é o ideal? Esse é o ideal. Quer dizer que vocês precisam fazer isso? Não. Quer dizer que vocês vão conseguir fazer isso? Também não. Então, isso vai muito de acordo com a sua rotina, com quanto tempo você tem, com quanto você quer também, porque, gente, usar as redes sociais de forma intencional dá muito trabalho, é muito cansativo. Se é cansativo usar de forma não intencional, usar de forma, cara, tem que postar todo dia, pensar numa foto, numa legenda, né? É muito cansativo. Mas a minha sugestão sempre vai ser, se você puder, poste todos os dias, nem que seja um stories, tá? Que é mais prático e fácil de fazer, que vocês podem fazer, tá? Dentro disso, tem 3 coisas que a gente tem que pensar. Mas aí, Felipe, desculpa. Pode falar. Você falou que podia interromper. Mas assim, falar. tem umas pessoas que me cansam, entendeu? E o meu medo, o meu receio é esse, entendeu? De saturar, entendeu? E às vezes não é nem que a pessoa tem gente que tem conteúdo legal. Uhum. Acho que eu não tô afim de ver todo dia, entendeu? E assim, acaba ficando uma coisa meio... tá lá, entendeu? Não é nenhuma emoção negativa, é mais uma falta de interesse pelo excesso de ver a cara da pessoa, entendeu? Entendi. Assim, mas eu não tô dizendo... eu sei que sempre vai ter um contra, né? Mas eu nem tô dizendo que você tem que resolver isso, mas não sei, qual que é a tua opinião sobre isso, entendeu? Isso vai depender muito de para quem você está postando, né? As pessoas que estão acompanhando você na rede social, elas é que normalmente vão ser o termômetro para você saber isso. Mas assim, a gente normalmente a gente tem o costume de se basear de acordo com a nossa experiência com a rede social. Então, por exemplo, eu também, eu não gosto de ver a pessoa todo dia. Mas se você for perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas querem acompanhar você todos os dias, às vezes até mais do que isso. Então, muitas vezes a gente deposita a nossa atuação na rede social baseada na nossa própria experiência. Quando, na verdade, as pessoas que estão ali é que têm a própria experiência delas. E quem não quiser te ver todo dia, tá tudo bem. Ele vai te mutar, te parar de seguir, voltar a te seguir, entendeu? Mas uma coisa que funciona bem nisso é sempre você dialogar com aquelas pessoas que estão te vendo. Por isso que stories, principalmente com aquela pesquisa, né, enquete, pode ajudar você até a decidir isso, entendeu? Mas eu acho muito difícil as pessoas não gostarem de ter pelo menos uma postagem sua todo dia. Até porque, cara, quem aqui não segue alguém que é muito famoso e acha que é amigo íntimo da pessoa, sendo que a pessoa nem sabe que você existe, né? É isso que acontece. Quando você começa a postar muito ali, você entra na rotina da pessoa, você começa a fazer parte da vida da pessoa, e a pessoa, quando não te vê, ela começa a sentir falta. E não é por nada de dependência, essas coisas, não. É porque aquilo já virou uma rotina para ela. Então, vale a pena tentar isso e ver como é que vai ser a experiência das próprias pessoas. Mas aí dentro que você falou, tem esses 3 pontos aqui, que uma delas é o que você falou, que é a qualidade. Não adianta, né, a gente ter uma postagem todo dia se a gente não for melhorando a nossa qualidade. A qualidade, ela conta muito. O que quer dizer com qualidade? São conteúdos bons. Conteúdos que a pessoa, cara, que legal que teve esse conteúdo aqui. Nossa, que bonito que ele falou. Nossa, não dá mais para, digamos assim, competir na rede social com postagens e legendas genéricas. A gente precisa ser um pouco mais ali, né? O conteúdo que seja, de fato, que vai agregar valor na vida das pessoas. Assim que a gente se diferencia na qualidade. Então, uma imagem legal, com uma legenda bacana, que causa um impacto na vida das pessoas, isso tem um poder muito grande. Até falando na questão evangelística mesmo.
sabe? Porque a gente tem uma ferramenta na mão que uma postagem a gente alcança centenas de pessoas ali. Às vezes, com um bom texto, você pode fazer a pessoa até entrar num momento ali de reflexão que futuramente a pessoa pode se converter. Isso é uma ferramenta muito positiva. Uma coisa interessante, que é mais importante até do que postar todos os dias, é ter regularidade. Então, se você definir para você assim, não quero postar todos os dias, quero postar 3 vezes por semana, fica com essa regularidade. Porque isso conta para a rede social. Vocês lembram do algoritmo que eu falei? Como que funciona a distribuição na rede social? Vou pegar o Instagram, assim. Por exemplo, a Evany, estou vendo aqui ela posta um dia na rede social e posta daqui a um mês, né, na rede social. Quando a rede social, o Instagram, olha assim para a postagem da Evany e fala assim, poxa, Evany, você não está me ajudando, cara. Porque qual que é o objetivo das redes sociais? Manter as pessoas ali dentro. Então, quando a Evany posta uma vez e um mês depois, ela não está ajudando a manter as pessoas ali dentro conectadas. Então, a próxima vez que ela postar, sabe o que vai acontecer? A rede social não vai mostrar para ninguém a postagem dela. Então, regularidade é importante para que a rede social entenda que você vai postar sempre naquele período e isso vai ajudar a manter as pessoas ali. E aí, toda vez que você postar, seu conteúdo vai ser mostrado para mais pessoas e para mais pessoas. Somado a isso, tem a qualidade. Por quê? Se você posta uma boa imagem, um bom texto, um bom vídeo, as pessoas vão ficar vendo, vão ficar assistindo. Isso ajuda a rede social a manter as pessoas ali. Então, quando você posta um conteúdo bom e a rede social, a Instagram, entende que o seu conteúdo é bom, ele naturalmente vai mostrar para mais pessoas. Aí, a próxima vez que você postar, mais pessoas vão ver e mais pessoas vão ver. Aí, além da qualidade, tem a regularidade, então você está auxiliando muito a rede social. Então, toda vez que você postar, mais pessoas vão ver, mais a rede social vai mostrar para mais pessoas, e aí, somado a isso, tem a quantidade. Porque se você fizer isso em uma quantidade muito grande, aí a rede social vira sua best friend, e toda vez que você postar, você vai ter um engajamento gigante, porque você tem um conteúdo bom que faz as pessoas pararem, ficarem conectadas, você está sempre postando, e você faz isso numa quantidade muito grande. Entendeu? Então, é um jogo que você está fazendo, e a gente depende disso, e se a gente quiser ser intencional, a gente tem que estar com isso tudo ligado para a gente utilizar isso ao nosso favor, tá bom? E isso, assim, gente, depende muito mesmo da disposição de vocês trabalharem dessa forma. É uma questão mesmo de estar disposto a entrar e fazer isso intencionalmente. Beleza? Como posso fazer o desafio para a pessoa investir? Isso é uma pergunta que está relacionada até com a pergunta aqui de baixo, mas eu vou responder de forma separada. Felipe, gente, pode falar. Licença. Uma pergunta ainda das redes sociais, né, nesse tópico. WhatsApp, falando em WhatsApp, qual seria a frequência ideal? No WhatsApp? Uhum. Depende. Você está falando de grupos ou individualmente para a pessoa? Eu estou falando de lista de transmissão ou grupo. Tá. Então, depende se a pessoa se inscreveu para essa lista de transmissão ou você gerou uma lista de transmissão ali? A lista de transmissão que eu tenho é de pessoas que eu convidei para serem meus intercessores. Então eles se inscreveram intencionalmente ali, propositalmente. Sim, teoricamente, né? Entendi. Vocês ainda estão vendo minha tela aqui? Então, né? Uhum. Tá. Isso também não tem uma resposta certa, né? O WhatsApp ele é um pouco evasivo demais, né? Um pouco mais do que as redes sociais, porque você manda mensagem para a pessoa não vai até você como na rede social. Uhum. Então, assim, ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Mais do que uma vez por dia, eu acho que é muito, né? Mas para algumas pessoas, até uma vez por dia pode ser muito. Uhum. Então, eu chutaria que um ideal, pensando em lista de transmissão, seria uma vez por semana. E assim, o legal é você dizer isso antes da pessoa entrar na lista de transmissão, né? De informar para ela de quanto e quanto tempo ela vai receber, porque ela já vai sabendo como que vai ser. Uhum. Mas assim, eu acho que uma vez por dia pode ser muito, mais uma vez com certeza pode ser muito, mas uma vez por semana eu chutaria que é o ideal. Mas assim, isso vai depender das pessoas, porque você precisa pegar esse feedback para saber. Porque às vezes as pessoas querem receber mais de uma vez porque elas querem saber o que está acontecendo. Às vezes uma vez só por mês é suficiente. Então, uma sugestão que eu dou é sempre fazer pesquisa com quem está te ouvindo.
ou quem está recebendo conteúdo seu, para que vocês sempre façam da maneira correta, para a pessoa sempre estar mais aberta para ler o que vocês mandarem. Beleza? Ótimo, obrigada. Como fazer o desafio para a pessoa investir? Tem uma estratégia, gente, que é muito legal. Inclusive, eu tenho um grupo no Telegram, que depois quem quiser fazer parte, eu mando o link aqui. Aí você entra lá e eu fico todo dia, aí já vou avisar, né? Todo dia eu mando algum conteúdo lá, de segunda a sexta, para ajudar os missionários com alguma dica, com algum vídeo, alguma coisa assim. Aí a pessoa vai lá. O bom do canal do Telegram que eu tenho é que ninguém mais pode falar, só eu falo, então não tem mensagem de bom dia, glitter brilhando, gif, não tem nada. Só lá conteúdo interessante mesmo que eu ponho. E aí, essa estratégia é o seguinte. Essa aqui é uma das melhores estratégias que eu conheço para você fazer um levantamento de recursos. E eu falei dela essa semana lá nesse grupo do Telegram, que é uma live, ou algumas pessoas conhecem como webinário. Webinário nada mais é do que uma live, tá? É você fazer uma live, Instagram, YouTube, Facebook, pode ser qualquer um desses locais, e nessa live você falar um pouco da sua história, do seu projeto e chamar as pessoas para ajudarem. Simples assim. Então, como que isso pode ser feito? Primeira coisa é marcar a data dessa live na sua cabeça, aí na sua agenda. A segunda coisa é escolher um tema para essa live. Aí esse tema ele tem que estar relacionado com aquilo que eu falei anteriormente, tem que ser um tema que gere a curiosidade para as pessoas participarem, mas que tenha relação com você. Depois disso, você começa a divulgar nas suas redes sociais o dia dessa live e o horário, e aí você faz essa live seguindo aquele modelo que eu tinha falado de oferta irresistível. Então, fazendo essa live nesse modelo, você prepara a pessoa para no final, quando você lançar o desafio de ajuda, ela está aberta ao máximo possível para ajudar. Então, esse, hoje, para mim, é a melhor estratégia que eu conheço de levantamento de recursos ou de qualquer coisa que pode ser feita de forma rápida, tá bom? Então, vocês podem até pesquisar na internet aí sobre webinário, tal, que vocês vão até ter mais informações, mas basicamente é assim que funciona, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar aí, tá bom? Outra pergunta. Como capacitar alguém que foi atraído pela minha rede social que não conheço? Como desafiar a pessoa? Como transformar os seguidores em mantenedores? Sempre que você tem seguidores nas redes sociais, gente, vocês têm que levar elas para um outro ambiente que vocês dominam, tá? Normalmente esse ambiente é o e-mail. Por quê? Lembra que eu falei da rede social? Que vocês não têm controle, vocês não sabem para quem é enviado, como a pessoa é alcançada, o que vai ser enviado para elas. Então, eu tiro ela da rede social e levo ela para um outro ambiente. Como que eu faço isso? Botando e postando conteúdo se as pessoas querem saber mais. Mandar o e-mail delas, mandar o telefone delas para colocar no WhatsApp. E aí eu levo elas para um outro ambiente. Nesse outro ambiente, que pode ser o e-mail, pode ser o WhatsApp ou outras coisas, eu me relaciono com ela de uma forma onde eu controlo. E aí eu começo a fazer uma estratégia, abre aspas, tá? Para venda. Porque a gente sabe que o projeto, o que a gente faz não é produto, mas toda vez que você fala de uma ideia, você tem que meio que vender a ideia para a pessoa comprar aquilo que você está falando. Então, eu crio um relacionamento com ela fora da rede social e faço uma estratégia para tentar falar do meu projeto para ela ser um mantenedor. Como que eu faço isso? É o que eu acabei de falar, usando talvez a live e o webinário. Então, você tira a pessoa da rede social, leva ela para um ambiente onde você consegue se aproximar dela e se relacionar melhor, WhatsApp e e-mail. E um belo dia você fala, olha, eu vou fazer uma live falando sobre isso, isso e isso. Quer participar? Ela participa e aí você tem um momento ali de lançar o desafio e aquela pessoa que se criou um relacionamento poder te ajudar como mantenedor. Beleza? Tá tranquilo, gente? Muita coisa? Não? De boa? Todo mundo apagou as câmeras, eu só vejo nomes na minha frente. Ó, o Daniel deu um ok aí, valeu, Daniel. Por não me deixar sozinho aí, muito obrigado. Vamos lá, o que é adequado que um missionário poste em suas redes sociais e o que não é adequado? Essa é uma pergunta também que muitas pessoas fazem. Gente, isso aqui é o seguinte, depende do seu objetivo. O que é adequado e o que não é adequado? Não tem uma resposta certa, isso depende do seu objetivo, tá? Uma coisa que dita muito é bom senso, né? O bom senso, ele dita muito sobre o que vocês vão postar ou não e o relacionamento que vocês têm com seus mantenedores. Então, os seus mantenedores, se vocês conhecem eles,
eles vão ser o seu termômetro para vocês saberem o que postar ou não. Vou dar um exemplo de uma missionária que eu conheço. Ela é missionária, ela usa a rede social dela, ela tem mantenedores, inclusive ela é da CRU também, e ela posta muito sobre algumas coisas que não têm relação com missões. E aí um dia eu perguntei para ela, eu falei, mas esses mantenedores? Ela falou, olha, meus mantenedores me conhecem tanto e confiam tanto em mim, que quando eu posto sobre isso, eles não ligam, tá tudo bem. Então, por exemplo, talvez você está num local que é um local turístico, né? Que talvez se você postar muita foto e que vai parecer que você está fazendo turismo, talvez os seus mantenedores ficam meio assim. Mas uma coisa que eu sempre falo é seja claro, transparente e objetivo. Um exemplo, para vocês entenderem, eu estava no Nepal em 2015, a gente teve que sair do Nepal para renovar o visto, porque senão a gente não poderia continuar no Nepal. E a gente não tinha para onde ir. Aí, por acaso, né, que não é por acaso, na verdade, mas Deus trouxe uma pessoa que morava na Tailândia e ela falou assim, olha, vocês podem ir para minha casa, na Tailândia, nesse período que vocês saírem, e depois vocês voltam para o Nepal. Então, a gente saiu do Nepal, foi para a Tailândia, que é ali do lado, ficou 10 dias e voltou para o Nepal. A gente usou nosso bom senso, obviamente, porque quem conhece um pouco da Tailândia sabe que lá tem umas praias paradisíacas e tal. A gente aproveitou esse tempo não só para sair do Nepal e descansar um pouco, por causa do visto, e aí a gente ficou lá e a gente teve o bom senso, nem sempre está tirando foto, mas a gente deixou isso muito claro o tempo todo. Falar, pessoal, a gente está na Tailândia porque a gente teve que sair do Nepal, a gente está aproveitando, tirando um período de descanso aqui. Então, a gente foi claro e transparente e foi objetivo naquilo que a gente estava informando. Então, normalmente, quando você faz isso, dificilmente vai dar algum problema. E antes de você postar, uma coisa que é legal é sempre você se perguntar a intenção daquilo que você está postando. Isso também dita muito. Será que eu estou postando isso aqui realmente para divulgar aquilo que eu estou fazendo ou estou com uma intenção por trás que, na verdade, não tem nada a ver com isso, nem é uma intenção boa? Então, isso já vai te direcionar o que é adequado ou não postar. Mas, normalmente, o bom senso dita muito e o relacionamento que eu tenho com meus mantenedores já são termômetro. Mas, caso eu ainda assim não tenha certeza de tudo, seja sempre claro e transparente para dizer o que é aquela situação para não dar ideias das pessoas pensarem alguma coisa. Beleza? Felipe. Pode falar. Esse texto, você vai disponibilizar para a gente? Posso disponibilizar, sem problema nenhum, para vocês. Deixa eu fazer um comentário e uma pergunta. Pode falar. Só para checar se coincide com o sentimento de todo mundo, e o seu que tem bastante experiência nisso. Quando eu acompanho qualquer que seja a pessoa na rede social, a impressão que eu tenho, digamos que é alguém que eu não tenho contato no dia a dia, né? Não tenho contato no dia a dia, só mesmo pela rede social, ou raramente pessoalmente. À medida que o que ela posta acaba dando para mim a ideia de que aquilo é tudo que ela faz. Eu tenho essa sensação. Então, se uma pessoa, por exemplo, só posta foto de viagem, eu tenho a impressão de que ela não faz nada na vida além de viajar. No fundo, eu sei que ninguém faz só isso na vida, né? Mas essa é a sensação que dá, né? A sensação que dá é essa. Então, eu acho que a rede social tem essa capacidade também de fazer com que a gente resuma a vida da pessoa aquilo que ela posta, quando a gente não conhece o resto das coisas que ela posta. Então, eu acho que isso tem a ver com o que você está falando, do risco que às vezes tem da gente causar a impressão nas pessoas de que a gente faz uma coisa só, né? Ou só aquilo lá. E tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes, a gente só posta coisa ruim, né? Parece que é uma droga o tempo todo. Embora na rede social ninguém faça isso, né? Todo mundo quer só mostrar que está tudo bem. Mas, enfim, era só esse comentário que eu queria fazer. Isso que você falou é interessante, porque, por exemplo, se o missionário ele utiliza a rede social de forma intencional, ele acaba registrando o dia a dia dele ali. Então, as pessoas vão acompanhar o dia a dia dele e vão saber de todo o trabalho, dos projetos que ele tem participado. E aí, o dia que ele posta uma foto que, isoladamente, ela parece uma foto ruim, sei lá, fazendo alguma coisa, desfrutando de algum momento bom, relaxando, que, afinal, cara, tem que ter.
se a pessoa está te acompanhando e vendo ali a sua rotina e aí sai uma foto daquela, a pessoa mesmo vai encorajar e falar, não, claro que ele tem que descansar. Olha só, eu estou acompanhando o trabalho dele há 1, 2, 3 meses, não para, ele está fazendo... Então, esse registro dia a dia, por isso que tem que ser intencional, entende? A rede social ela tem que ser uma ferramenta que tem que ser algo, uma ferramenta positiva para a gente. Então, o missionário usando essa ferramenta intencionalmente, ele vai registrar o dia a dia dele e quando tiver um momento dele postar uma coisa que talvez não ficaria tão interessante, as próprias pessoas vão olhar com bons olhos e falar, finalmente ele está descansando, caramba, estou acompanhando ele o tempo todo e está lá, registrando o dia a dia dele, está trabalhando, fazendo um monte de coisa. Então, isso é muito importante, né? Por isso que ter esse conhecimento que a gente está trabalhando aqui é interessante para a gente saber usar da maneira correta. Isso é muito importante. E também, deixa eu falar um negócio, Felipe. Uma das coisas que até eu tenho falado nos treinamentos, que nós somos pessoas públicas. Uhum. E as pessoas acompanham o que a gente publica. Então, acho que é isso que você estava falando, de perguntar assim, qual que é a minha intenção em colocar isso, é super importante, porque o que o Gil falou também, eles vão ler a gente através daquilo que a gente publica. Né? Então, acho que é muito importante realmente estar parando para pensar qual que é a intenção, porque eu já vi pessoas que pararam de investir porque não gostou de uma publicação de política que o missionário fez. Porque às vezes não é só também as férias, as viagens, mas algum comentário que seja que não é politicamente correto, que acho que a gente tem que prestar atenção nisso também, né? De que como que a gente se manifesta com as coisas que estão acontecendo, porque pode ser positivo de a pessoa falar, nossa, tem legal, ou também acabar com a gente, né? Isso aí entra agora, sobre isso, eu posso pode falar uma coisa falar. também? A minha preocupação sobre isso também é que a gente não acabe virando escravo do que os outros vão pensar sobre a gente, né? Porque eu acho que bom senso é necessário para tudo, inclusive para eu decidir o que é o meu direito legítimo de me manifestar a respeito do que for, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa, né? Que a gente precisa prestar atenção, porque a gente está, especialmente nos dias atuais, num mundo extremamente polarizado, né? A pessoa pode decidir que vai ser absolutamente neutro, né? Mas se você não quer ser essa pessoa que não manifesta nenhuma opinião, a opinião que você manifestar vai ter um monte de gente contra e, às vezes, respondendo com violência, mesmo quando você fez uma postagem sensata. Então, assim, eu entendo a preocupação com a imagem, que eu acho que todo mundo tem que ter, né? Mas também para a liberdade que fomos chamados, né? Então, para ninguém entrar numa neura também, de eu não posso falar isso, né? Se for desse jeito, ontem eu perdi um monte de investidor, porque o meu Mengão ganhou e eu provoquei, né? Mas a nação rubro-negra é grande, né? Então, se os flamenguistas decidirem me adotar, tá tudo bem. Eu não preciso dos vascaínos, não. Mas só um adendo para essa coisa, a gente não ficar muito escravizado sobre o que vão pensar de mim se eu manifestar opinião sobre isso ou sobre aquilo, porque hoje em dia está muito difícil. A Priscila tinha levantado a mão. Cadê a Priscila? Perdi ela no... Aí. Ela tinha levantado a mão, não tinha? Pra falar alguma coisa? Pode falar. Abre seu som aí, Pete. Pronto. Primeiro, Felipe, é um prazer falar com você. Eu já acompanhei alguns trabalhos seus, então estou muito feliz. Eu estava só pensando numa coisa aqui que você falou e eu nunca tinha pensado antes sobre a nossa
vida cotidiana, que para muitas pessoas eles não conhecem o que a gente faz. E um dos problemas que eu fico pensando também é que quando você posta foto, igual eu tenho a minha vida, que eu estou trabalhando durante a semana no ministério, e aí durante a semana eu saio e vou passear e eu acabo postando só as fotos do passeio. Então fica uma coisa assim, ninguém sabe o meu cotidiano. E eu nunca tinha pensado que talvez para as pessoas é interessante você saber, igual quando você fez aquela analogia com as pessoas famosas que eles seguem, sabe? Eu achei muito interessante isso que você falou, só queria comentar isso. Isso é muito importante, e o que a Liege, é isso? Falei certo? Não sei. Acho que sim, né? Então, isso que você falou e que a Liege falou é interessante. Inclusive, eu ia trabalhar isso aí numa outra pergunta que alguém falou aqui, porque, por exemplo, falou de política, né? Falou do Flamengo e tal. Existem coisas que são bem difíceis de debater, e aí eu vou entrar no assunto aqui, que é interessante para vocês terem para vocês para a vida, assim, né? Como missionários, enfim. A rede social, ela traz muito ruído. Então, quando vocês colocam assuntos que são assuntos polêmicos dentro da rede social, aquilo ali gera uma proporção que vocês não vão conseguir resolver e vocês vão comunicar muitas vezes uma coisa e as pessoas vão entender completamente diferente. Então, sempre que forem assuntos que geram muita polêmica, por exemplo, política, a minha sugestão, tá bom, é que vocês não utilizem esse ambiente para se posicionar. Vocês busquem outros ambientes que são mais propícios, onde vocês vão poder explicar a sua opinião, vão poder gerar uma discussão saudável para fazer isso, entende? Então, a rede social, ela gera ruído. Então, sempre que vocês forem se comunicar na rede social, sempre tem que ser muito claro e transparente. Muito, muito claro e transparente, porque isso vai ditar muito como as pessoas vão entender. E faz parte também nossa responsabilidade como as pessoas vão entender. Isso que a Priscila falou também é muito interessante. Eu estava até tentando achar aqui a pergunta que me mandaram, que foi sobre rede social pessoal ou do projeto. Quer ver? Acho que está aqui em cima. Deixa eu achar. Eu acredito que foi eu que fiz essa pergunta, Felipe, aqui a Raquel falando. Por exemplo, eu não gosto muito, assim, de usar as redes sociais. Então, eu já procuro usar mais por causa dos parceiros, para que as pessoas conheçam o que a gente está fazendo. Então, para mim, ter que gerir duas contas, uma pessoal e outra do ministério, seria algo mais difícil ainda. Então, eu acredito que eu fiz essa pergunta, se eu posso ter só uma conta na rede social e compartilhar coisas misturadas, né? Ora falando da minha vida pessoal, das minhas amizades, ora falando do ministério. Se isso é prejudicial, se isso é confuso, né? Para quem está acompanhando de fora. Então, essa é uma boa pergunta também. Eu sempre ouço essa pergunta e tem um pouco a ver com o que a Priscila está falando, e já vou aproveitar e pegar esse gancho, né? E aí, tem uma rede social para o ministério ou uma conta pessoal falando da gente? Minha sugestão se já tem conta do ministério e outra pessoal, você utiliza separadamente. Já que já tem, né, trabalhe de forma separada. Se ainda não tem, faça uma conta só e mantenha o equilíbrio das postagens, que é o que a Priscila estava falando. Por quê? As pessoas, elas não se relacionam com instituições, com organizações, com ministérios. Elas se relacionam com pessoas. E a rede social é feita para relacionamento entre pessoas. Então, é muito mais interessante, você gera muito mais conexão e muito mais relacionamento quando você é uma pessoa ali na rede social. Se já tem separado, beleza. Se você acha que vale a pena juntar, isso vai ser uma decisão sua e continuar trabalhando com uma só, você vê o que é melhor para você. Mas se não tem, utiliza uma só e seja você nessa rede social equilibrando as suas postagens entre momentos de trabalho e momentos de vida de lazer, porque você não consegue separar. Por exemplo, estou vendo aqui a Naira Neves, né? A Naira apareceu aqui para mim. A Naira, ela é missionária, mas ela também é mulher, mas ela também
não sei se é mãe, se não é, se é casada, mas ela tem uma vida. Não, né? Mas ela tem uma vida. Então, Naira, desculpa, tem um acento ali, não dá para ver. Naira. Então, não dá para separar a Naira missionária da Naira mulher que gosta de, só, talvez, assistir Netflix, tal. Então, manter uma rede social que fala um pouco de quem você é e equilibrar essas postagens é muito bom, porque as pessoas vão olhar para a Naira e vão olhar, cara, a Naira é missionária, mas, caraca, ela gosta da mesma série que eu gosto, olha que legal. Então, isso gera um novo tipo de relacionamento mais profundo, das pessoas se identificarem com você. É o que acontece com quem é super famoso, tá bom? Obviamente que... Oi? Acho que alguém abriu e entrou, abriu o áudio aí, né? Mas, por exemplo, é óbvio que, assim, o nosso maior objetivo não é se tornar famoso, conhecido, mas é utilizar essa ferramenta para a gente alcançar mais pessoas, para essas pessoas conhecerem o nosso projeto e talvez virar mantenedores. Então, é isso que acontece com pessoas que são muito conhecidas. Elas geram esse tipo de conexão tão grande que a gente se sente íntimo delas. Por quê? Porque tem coisas nelas que a gente se identifica que nós somos parecidos. Então, ter uma conta pessoal, onde dentro dessa conta pessoal eu digo quem eu sou, mas eu também digo missionário que eu sou, gera esse tipo de conexão e esse tipo de relacionamento. Então, minha sugestão é que seja isso, mas que seja algo equilibrado, onde você consegue ali compartilhar dos momentos que você vive, que não seja algo, tipo assim, só em uma coisa, só focado em uma coisa. Beleza? Outra pergunta que mandaram, não tenho o hábito de usar as redes sociais. Como começar a usar a ferramenta? A minha resposta para você é usando. Não tem outra resposta. Como eu começo a usar as redes sociais? Usando. Você vai lá, cria o seu perfil, começa a usar. E uma dica que eu dou é pergunta para quem já usa, né? Se você tem dificuldade. Porque assim, principalmente o Instagram, ele está mudando. Toda vez que você entra, todo mês tem uma coisa nova. Então, é muito difícil a gente acompanhar isso. Então, quem usa muito, vale a pena você perguntar, tirar essas dúvidas com essas pessoas. Mas assim, não tem outra resposta, gente. Como você começa a usar? Usando. Criando sua conta e botando a cara e começando a postar e errando mesmo e vendo as coisas acontecerem ali. Beleza? Vamos para... Pode perguntar. Na verdade, eu queria só fazer um comentário mesmo. Porque eu... É a Tamires falando? Larissa. Larissa? Tá, mas pode falar. Tô tentando achar aqui. Eu vi algum vídeo seu sobre isso de estar postando, né, nas redes sociais e tal, sobre frequência. E aí eu tenho, né, uma conta do Ministério separada, né, na verdade que já é bem antiga, que eu criei para um projeto missionário e aí depois transformei para todas as missões que eu faço, né, enfim, projetos. E essa conta eu realmente só postava alguma coisa quando eu estava em um projeto missionário, quando eu fazia alguma coisa de fato. E aí eu pensei em movimentar mais essa conta, né? Justamente nesse sentido de sempre manter uma frequência. E aí eu vi que deu um resultado muito bom, porque realmente eu ganhei mais seguidores. Pelo menos eu tenho uns 3 ou 5 seguidores que eu ganho por semana, assim, pelo menos. E eu vejo também que as pessoas, quando eu encontro com elas na igreja ou em algum lugar, amigos, elas comentam das coisas que eu posto, assim, legal, eu vi que você deu treinamento em tal igreja, eu vi que você deu palestra em tal lugar, eu vi que você estava na faculdade tal, evangelizando, eu achei muito legal isso. Então, isso tem sido bem interessante ver esse feedback, né, das pessoas, que elas realmente têm acompanhado. Isso tem servido até para eu contatar mais parceiros, né? Então, por exemplo, alguns dos parceiros que eu entro em contato, eu pergunto se eles sabem que eu trabalho na CRU. E eles falam, eu vejo o que você posta, né, sobre a CRU. Então, já é uma porta aberta, assim, né, de alguma forma. Então, eu queria só compartilhar mesmo isso, dizer que tem frutos, sim. Legal. É isso mesmo, Larissa. As pessoas, elas querem acompanhar, elas só estão ali esperando, assim, porque existem vários mitos dentro do nosso contexto missionário em relação a isso, né? Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso. O último vídeo que eu fiz foi falando exatamente sobre isso. Não sei se vocês viram uma pesquisa que saiu numa organização que trabalha com mais de 120 mil missionários e elas falaram que essa organização falou que 99% dos missionários não tem recurso suficiente para viver uma vida mínima possível. Tipo
tipo assim, para os recursos básicos, 99% dos missionários. Sabe por quê? Porque muitos deles consideram que o fato de ser missionário, eles depositam tudo na questão de Deus vai trazer o sustento, tá? É óbvio que Deus vai trazer o sustento. Deus trouxe vocês até o campo missionário e Ele vai sustentar vocês. E nós podemos nos capacitar com ferramentas que vão poder nos auxiliar também a fazer esse sustento acontecer.